O que nós vimos hoje no Recife foram cenas lamentáveis de caminhões encalhados, motoristas, trabalhadores e que tiveram suas cargas saqueadas por pessoas que não têm o mínimo de sensibilidade, que aproveitaram o momento de dificuldade, o momento em que aquelas pessoas estavam precisando de ajuda para saírem do problema enfrentado com os seus veículos e, consequentemente, com as suas cargas, acabaram sendo saqueadas. As cenas que nós vimos hoje são lamentáveis. Mostra o quanto o ser humano perdeu a sensibilidade e o senso de amor ao próximo. Brasil afora, outras pessoas se sintam estimuladas a praticar o mesmo delito. Ficamos aqui de forma a lamentar e com o nosso repúdio total e absoluto a quem se dispôs a essa prática tão horrenda e desrespeitosa com quem naquele momento precisava de uma mão solidária para sair do problema, enfrentado com as chuvas que caíram na capital pernambucana e que estão atingindo todo o estado de Pernambuco. Muito bem, são 20 horas, aliás, 19 horas e 55 minutos, aqui no podcast Notícias da Mata Norte. Cássia Jeane de Arruda, uma jovem da política de Carpina, em 2010, lançou-se candidata a deputada estadual, obteve 28 mil votos, ocupando a primeira suplência. Em 2014, tentou novamente a Assembleia Legislativa de Pernambuco e obteve 29 mil votos, também na primeira suplência. Como vereadora, tem sido uma voz ativa em defesa de temas, principalmente em defesa de mães atípicas aqui da cidade de Carpina. Tem sido uma referência pela sua força jovem e a sua capacidade de discutir os problemas que são levados até ela e que visam a melhoria da qualidade de vida. De uma origem política, pois seus pais, tanto mãe e pai, foram prefeitos de Lagoa Itaenga e aqui na cidade de Carpina, o que lhe dá a experiência e a capacidade necessária para discutir os temas políticos do dia a dia aqui na Rainha da Mata Norte. Eu estou falando de Cássia do Moinho. Cássia, seja bem-vinda aqui ao podcast Notícias da Mata Norte. Boa noite, Rubens. Boa noite, Fábio. Eu queria agradecer primeiramente, pelo convite. Dizer que estou muito feliz de estar sendo recebida aqui no podcast. É sempre uma alegria a gente poder conversar, ter essa troca, de diálogo, de conversas, realmente de experiências. Então, estou aqui para a gente bater um papo muito legal. Eu queria aqui cumprimentar todos que estão nos assistindo, dizer que é uma honra poder estar aqui conversando com vocês nessa noite. Cássia, 2010, você não deixou de ser aquela menina de 2021, embora a vida, obviamente, tenha lhe trago mais experiência ao longo desses quase 15 anos de sua primeira experiência política como candidata, porque na vida política você acompanhou seu pai, prefeito de Lagoa Itaenga, sua mãe e seu pai também prefeito aqui de Carpina. Me fala daquele momento, e dois momentos que você conseguiu votações à época expressivas, porém bateu na trave e não conseguiu a titularidade na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Rubens, eu sempre digo que a gente não tem nada daquilo que não seja permissão do Senhor. Então, naquele momento, ainda não era o meu movimento, super entendo. Eu nunca fui uma pessoa frustrada a ponto de vir ficar me culpando. Acho que eu fui muito vitoriosa, não só eu, como toda a minha família. Eu era uma menina, uma menina de 21 anos, praticamente hoje uma adolescente, sem nenhuma experiência, se colocando à disposição para ser candidata a deputada. E eu tive 28 mil votos na primeira eleição. Então, assim, e foi um processo de última hora, Foi algo que eu vinha substituir uma candidatura que era do meu pai, na verdade. E então eu me sinto muito vitoriosa, Apesar de não ter obtido êxito quanto deputada, mas eu fui como primeira suplente. Isso para mim é uma grande vitória, Naquele momento ninguém sabia quem era Cássia. Eu nunca tinha feito sequer um curso de oratório, eu nunca teria feito um discurso em ruas, em praças públicas, nada, nunca tinha feito, no máximo apresentado um trabalho de sala de aula. E confesso que eu nunca me sentia à vontade para falar em público. Uhum. E me vi naquele momento ali, com essa responsabilidade. Eu assumi aquele papel porque era algo do meu desejo, era um processo que
mais tardar, ia acontecer, era algo que eu tinha no meu coração, que eu queria, né, de me espelhar nos meus pais, né, que já faziam política, então era algo que eu me via fazendo, mas eu não imaginava que tão cedo. Então, quando me foi colocado, né, essa possibilidade, eu abracei o projeto, disse eu quero, eu vou e vamos para a luta, e fui. Né? Então, assim, eu me sinto muito feliz e honrada de, naquele momento, ter obtido 28 mil votos, sem nem ser conhecida, né? Então, eu era só a filha de Carlinhos do Moinho, né? E eu fiquei muito feliz e acho que tudo contribuiu para o que eu me tornei, o que eu sou hoje, né? E como eu contribuo hoje com as minhas ações, o meu trabalho. Então, tudo faz parte do processo. Ô, Cássia, e o que faltou para você assumir? Porque pensou, por exemplo, não, ela vai assumir, alguém vai abrir. O que é que faltou para você assumir algum período na primeira, ali, de fato? né, Rubens? Na primeira, eu estava em um partido que realmente era um partido pequeno. Então, você sabe que na conjuntura política tem toda essa questão. Então, partidos menores geralmente não tem muito essa questão de indicação de secretaria, de ser acomodado, de ser, então não tinha naquele momento. No segundo momento, não. De fato, faltou um pouco de vontade, digamos assim, de quem poderia, né, fazer o gesto. Mas, assim, também não julgo, bola para frente. Eu acho que nossa cidade deixou de ganhar muito naquele momento, né? Eu poderia ter contribuído muito, não só com Carpina, mas com toda a região. Eu acho que foi um descaso, né, na época do governo, de quem estava à frente. Mas é isso, águas passadas. Havia uma expectativa muito grande aqui na região da Mata Norte na época, Cássia. Sim. Como você bem, até porque em 2014 vocês saíram vitoriosos, você foi majoritária em alguns municípios. O seu candidato a governador na época ganhou a eleição, né? Então disse, pronto, agora a Cássia assume, já está no partido maior. E aí, foi frustrante para você de certo modo? Em alguns momentos, sim. Mas isso me amadureceu bastante, né? Porque você cria uma expectativa. E quando há, né, quando se gera essa expectativa, né? Quando lhe dão essa expectativa, lógico que frustra, porque você se vê se sentindo enganada, enfim. Mas, como eu disse, passou, né? Enfim, a pessoa já nem é mais governador, nem está na política mais, né? Enfim, é isso. E você continua. Fábio Freitas. Ô, Cássia, quais suas maiores dificuldades hoje que você tem no meio político, né? Por ser mulher, por ter aquele impasse ainda, né? Eu queria saber qual a sua maior dificuldade que você tem hoje. Fábio, eu acho que para toda mulher, né, que vive no meio que é predominantemente de homem, independente do seu trabalho, se seja político, seja, sei lá, uma empresa, a mulher, na hora de se posicionar, ela sempre precisa ter uma voz mais forte. Não estou falando de gritar, eu estou falando de como se posicionar. Porque, geralmente, as pessoas invalidam, primeiramente, a mulher. No seu posicionamento, nas suas escolhas. Então, eu já me vi por muitas vezes, né? Escutar alguém chamar de desequilibrada, fazer falas machistas, né, de no momento de um debate que poderia ser algo saudável entre um homem e uma mulher, achar que iria me diminuir fazendo esses tipos de colocações. E eu lamento que isso ainda acontece, sabe? Porque eu acho que a gente está num momento que não está mais para isso, né? As mulheres têm cada vez mais conquistado seus espaços de poder, né, seus espaços de trabalho. A gente hoje tem uma prefeita em Carpina. Eu fico muito feliz, né, de poder ver uma mulher aqui em Carpina, uma cidade grande, uma cidade que é polo, uma cidade, né, que é um espelho para toda a região. Cidades menores já tinham tido essa oportunidade de ter mulheres no seu governo, mas Carpina ainda não. Né? Então, hoje a gente tem uma mulher em Carpina. Né? E isso é uma prova de que as mulheres estão cada vez mais confiando no seu próprio taco. Né? Porque o que a gente viu na campanha, né, da nossa prefeita foi muitas mulheres indo às ruas. Eu cheguei em casas que o voto se dividia claramente. Né? Aquela história de que marido e mulher votavam no mesmo candidato não tinha mais. Então, a gente tinha mulheres que votavam, né, em Eduarda e tinham
homens que votavam em outro candidato, mas era claro de que as mulheres estavam defendendo a sua bandeira, que estavam defendendo o que acreditavam. Então, é muito importante isso, né? Então, eu, quando estou no meu momento, é muito desafiador lá na Câmara, mas eu creio que também é desafiador em qualquer outro espaço que as mulheres estejam inseridas e a predominância seja de homens. Claro que tem homens, né, Rubens, que nos acolhem, que entendem, mas também tem os que acham que podem diminuir, né, o gênero, fazer falas capacitistas, enfim. Mas isso tem se perdido, né? A gente tem provado que a gente pode, sim, que somos capazes, né, de fazer grandes mandatos, grandes governos, grandes trabalhos, né, enfim, onde é que o meio que você esteja inserida, de fazer a diferença. Cássia, você traz consigo a linhagem política, obviamente, né, de Dona Graça, de Carlinhos do Moinho. Em algum momento, isso lhe ajudou ou lhe atrapalhou na sua vida política, principalmente nas duas primeiras disputas que foram para deputado estadual? Não, Rubens, eu seria hipócrita se eu dissesse que não me ajudou. Lógico que ajudou, né? Mas com todo bônus tem seu ônus, né? Então, é claro que também muitas vezes me atrapalhou, porque também, por não só ser mulher, mas por ser filha, a ideia de que a minha luta foi menor, de que eu fui favorecida em algum momento da minha trajetória. Né? Eu já escutei essa fala assim, mas eu não sou filha de não sei quem, eu não sou filha de não sei quem. Fulaninha né? Para fulaninha é mais fácil. E não é assim. Né? Porque eu acho que cada um, a gente não pode diminuir ou desvalorizar a luta de ninguém. Claro. Cada um sabe das suas dores, das suas dificuldades. Por mim, por muitas vezes também foi muito difícil de estar nesse papel, de me sentir na obrigação de provar quem eu sou, de me posicionar e de mostrar que eu não sou só filha de Carlinhos ou de Graça, mas eu sou Cássia, eu tenho o meu jeito. Quando eu entrei na Câmara, meu primeiro mandato, logo no início, eu ouvi muito essa cobrança. Eu achei que ela ia ser assim, achei que ela ia ser assado, achei que ela ia gritar mais, achei que ela... E não... Né? Não, as pessoas estavam se olhando para mim e vendo as referências de quem estava por trás de mim, né? De onde eu vim. E cada um tem o seu jeito. Meu pai tem o jeito dele, exatamente. Meu pai tem o jeito dele, minha mãe tem o jeito dela, e eu tenho o meu jeito. E eu estou escrevendo a minha história. Né? Então, eu acho que... Eu sempre gosto de deixar isso claro, porque eu acho que faz parte. Né? É importante para quem eu sou ser filha dos dois, mas eu tenho a minha própria caneta para escrever a minha história. Inclusive, algumas pessoas chegaram a comentar o fato de você estar também envolvido na campanha da Lagoitaenga, isso poderia ter prejudicado a sua busca pela reeleição aqui em Carpina. Em algum momento você temeu por isso acontecer? Porque você quer que não é seu pai, você estava lá. De maneira nenhuma. Né? Em algum momento você temeu, rapaz, e se eu perder em Carpina, eu estando tanto tempo aqui em Lagoitaenga? Porque obviamente você teve que estar lá dando suporte. Rubens, de maneira nenhuma, em nenhum momento achei isso. O meu tempo era muito bem calculado, né? E eu me doei bastante e não me arrependo para a campanha do meu pai. Eu amo as pessoas de Lagoa de Itaenga também, que eu tenho toda a minha história em Lagoa de Itaenga também, né? Não só como Carpina. Então, faz parte da minha vida. Eu digo que eu poderia dizer que eu sou das duas. Eu estou bem no meio ali, bem na ponte. Isso. Né? Meu coração é das duas. Então, eu não acho que me atrapalhou em nada. Muito pelo contrário. Os meus amigos de Lagoa de Itaenga muito me ajudaram. Muito agregaram ao meu time. Né? Meu time, o meu exército era grande, eu tinha grandes amigos, então eu queria, inclusive, agradecer a todos eles, né, que se colocaram à disposição de me ajudar, de pedir o apoio aos amigos, de falar do meu trabalho aqui em Carpina. Isso também muito me ajudou. Pois não, Fábio Freitas. Eu queria entrar na parte de projetos, né? Eu vejo que você é bem visionário em questão de projetos, né? Você ontem lançou um projeto que é muito, muito importante. Né? Muito importante para a cidade de Carpina, né? Você tem um apoio bem interessante, né, das mães, e eu queria saber como você chegou para lançar esse projeto. Você foi procurar as mães, como você chegou a um projeto tão importante, que é muito importante, né? Porque vê a questão dos filhos e a questão das mães,
né? Eu queria que você falasse um pouquinho para as pessoas que estão nos ouvindo. Eu digo, Fábio, que eu sempre escutei essa fala do próprio Eduardo Campos, que o maior escritório do político é a rua. Né? Então, assim, nossas ideias, elas só nascem se o político que estiver atrás no gabinete, na mesa, ele não vai saber entender a demanda do povo. Então, o nosso requerimento de ontem, ele nasceu através de uma demanda que eu senti nas ruas, né, nas minhas trocas, com mães como Manu, como mães como Adriana, Aurizete, como tantas mães que falam das suas necessidades, das suas dores. A gente vê estampado no rosto de muitas dessas mães a fadiga, o cansaço, dessa renúncia total, dessa doação total que precisa e necessita. Né? Nós, mães, eu sou mãe, eu amo os meus filhos, mas toda mãe precisa de cuidado, toda mulher, assim como os homens também. Todo mundo precisa ser cuidado, todo mundo precisa se sentir amado também. Então, a gente muito vê se discutir políticas públicas para os filhos autistas, mas ninguém nunca, de fato, levantou o debate de como é que essas mães também estão sendo cuidadas. Porque, de certo modo, né, Cássia, eu diria o seu Brajano, de certo modo, essas mães, elas pararam as suas vidas para cuidarem dos filhos, e aí a sua preocupação é pertinente, porque você disse, e para essas mães, o que vamos fazer, não é isso? Pois é, porque Rubens, entende que elas param, né, elas... Muitas vezes a gente tem um número de mães altíssimos que são abandonadas pelos homens, né, pelos pais das crianças, quando entendem, porque seus filhos precisam de atenções especiais, e aí essas mães, elas não têm quem cuide delas. Mas para elas cuidarem dos filhos, elas precisam estar bem. A gente, para cuidar de qualquer coisa, do nosso trabalho, dos nossos filhos em casa, a gente precisa estar bem consigo mesmo, né? De saúde, de bem-estar. Que mulher não gosta de se olhar no espelho, se sentir bonita, valorizada? Então, a minha preocupação, né, são com essas mulheres também, né? Não só com seus filhos, é lógico. Essa conversa, esse debate dos filhos, a gente levou também com a prefeita. É uma preocupação da prefeita hoje também, de fazer um bom trabalho, de melhorar. Era uma cobrança nossa, a gestão anterior, né, que tinha um centro do autismo muito deficiente, terapias que não resolviam, porque uma criança que tem terapia de 15 dias, ela não vai ter grandes avanços, não vai progredir. Né? Uma coisa que ela poderia progredir em 1 ano, ela vai progredir em 10, né? Nessa velocidade. Então, era uma cobrança nossa na gestão passada. E aí eu trago essa preocupação agora de ver mesmo, né, de trocar experiências mesmo, de conversar com elas nas ruas. Nesse processo eleitoral mesmo, a gente teve uma troca muito importante de conversar e elas me falarem, né, de dizerem, estou sentindo cansada, eu queria muito que alguém olhasse por mim. Então, eu levo isso para a Câmara, né, para que a nossa prefeita tenha essa atenção junto, né, e que tudo possa funcionar em conjunto, né, porque eu até falei assim, enquanto os filhos estão nas suas terapias, as mães que estão na sala de espera, o que elas estão fazendo? Elas poderiam estar recebendo cuidado, poderiam estar numa terapia com uma psicóloga, ela poderia estar numa massagem, ela poderia estar tendo um curso de empreendedorismo, porque muitas dessas mães têm o benefício dos filhos, mas também tem um custo altíssimo e elas têm que parar de trabalhar. Então, se elas pudessem ter uma renda extra em casa, também ajudaria bastante. Então, são diversas realidades, né? E o que eu busquei é que a nossa gestão ela tenha esse olhar também para essas mães. Um detalhe, porque na verdade, aí você precisa, Cássia, então um detalhe importante, as mães que têm esse benefício do BPC, se ela arrumar um emprego de carteira assinada, ela perde o benefício do BPC. Olha que absurdo chega. Né? Então é preciso um deputado federal de coragem que apresente em Brasília um projeto que acabe com essa determinação, né, que tire o direito da mãe de trabalhar sob pena de perder o BPC, que não ajuda, mas não é tudo, ela precisa complementar. Até porque todo mundo sabe que as crianças, né, elas precisam de terapias, elas precisam de todo um cuidado. Então, tudo isso é custo, né? Para quem não tem acesso ao serviço público e quem precisa custear particular, porque a gente sabe que o SUS ainda não consegue abraçar a todos, o custo é muito alto. Então, essas mães, elas se veem, né, de mãos atadas, porque como é que elas podem trabalhar não consegue. Agora, Cássia, ainda dentro do tema mulher, e você aborda temas da Câmara Municipal, por exemplo, na legislatura passada, você abordou a pobreza menstrual. Muitas pessoas não sabem nem o que é pobreza menstrual. Né? E assim, mas é de uma importância esse projeto. E eu queria que você explicasse, para quem está em casa nos ouvindo, né, em que consiste esse projeto,
pobreza menstrual, porque é muita gente que ainda não consegue entender. A mulher vai falar de menstruação na Câmara, porque não sabe, não tem a noção, principalmente o homem, né? Não sabe, principalmente o homem. A mulher vai para a Câmara falar de menstruação. Pois é. Né? Esse é um ponto muito importante, Rubens, e foi algo que a gente levou para a Câmara, um debate super importante, né? Naquele momento havia uma discussão, inclusive nacional, né, que a gente tem essa lei, sobre a pobreza menstrual, porque de fato muitas meninas e mulheres não têm acesso, né, aos absorventes, à higiene íntima, né, das mulheres. E aí a nossa sugestão na Câmara, o nosso projeto de lei era para que o município, né, incluísse nas suas cestas básicas o absorvente, né, e não foi acatado, né, pelo prefeito. Inclusive, naquela época, eu fui muito bombardeada por muitos homens, inclusive, né, nas redes sociais. Meu Deus, mas que absurdo ela está falando desse tema, colocando isso, que coisa, que absurdo achar que isso é básico. Mas essa é a realidade das mulheres. E não adianta, não tem que se enganar. E é algo que é muito reprimido, né, pela sociedade, que finge que não vê, negligenciado. Então a gente precisava de fato levantar esse debate para que as pessoas compreendessem que isso é uma necessidade fisiológica das mulheres. Não ela querendo ou não, ela vai ter que menstruar, ela vai passar por esse processo, as meninas e mulheres. Então não adianta. Então, né, nesse contexto a gente fundou o Por Todas, né? Inclusive ele hoje é um projeto social que trabalha com diversas atende, né, diversas mulheres. Escolas, Cássia? Não, naquele momento a gente não teve essa oportunidade no município, né? Mas na rede do Estado, na época, né, o governo já havia iniciado essa conversa, essa discussão. Então, o Por Todas foi fundado, né, com esse intuito de combater a pobreza menstrual, mas depois de fato, ele passou a ser um projeto de acolhimento às mulheres. Então, a gente tem diversos voluntários, né, que lá nos atendem e que atendem as nossas mulheres. Mas o que eu gosto sempre de deixar claro, Rubens, e foi muito bom você perguntar, é que é um projeto social de voluntários, né? Lógico que boa parte eu custeio, né, e que fique claro, porque muita gente também não entende que não é uma obrigação do vereador, mas eu, por entender que sou um agente político, né, eu sou uma política e sou um agente de transformação, eu entendo que há uma necessidade de fazer o social também, né? Então, o projeto, ele é social, ele é voluntariado, né, por muitas pessoas que estão lá realmente porque acreditam no nosso projeto, né? Hoje, a gente vai retornar semana que vem as atividades, né? A gente fechou em dezembro, em janeiro, a gente está retornando na semana que vem para fazer o recadastramento das mulheres e a gente poder mapear novamente e ir em busca de novos voluntários, né? Porque nessa troca de alguns municípios, muitas pessoas se viram também mudando suas cargas horárias, né? E aí a gente tem pessoas que trabalham, por exemplo, na FUNASE, a gente tem assistente social que trabalha na FUNASE, então está se adequando também para voltar, né, junto conosco. A gente tem dentista que trabalhava em município vizinho, aqui em Nazaré, e agora está tendo que se adequar também à sua agenda, mas que vai retornar. Então, a gente está nesse processo de reorganização dos nossos voluntariados, do nosso voluntariado e de recadastramento. Buscando também o meu grande sonho para o Por Todas é que ele possa ser um projeto social, né, com financiamento privado, com direito a emendas. Então, ele já tem um tempo hábil, a gente está buscando agora esse investimento, nessa captação de recursos. E eu uso muito como exemplo as ONGs de Lagoa de Itaenga, que são ONGs extremamente fortalecidas e estruturadas, que já têm cursos fixos, que têm funcionários, né, que trabalham e associados. Então, o meu grande sonho é que o Por Todas venha a ser uma ONG fortalecida como essa aqui no nosso município, né, para que daqui a um tempo a gente possa voltar aqui com grandes ações, com cursos de corte e costura, com assistência, enfim, para as idosas, para as crianças. Mas isso, né, demanda tempo, e é isso que a gente está buscando agora no nosso nesse novo mandato, enfim. Eu não sei se a Prefeitura de João Pessoa, ele trabalha com esse projeto de pobreza menstrual e foi mais além. Há uma campanha de vacinação, vacinar HPV para as meninas de até 14 anos nas escolas do município. Ou seja, eu acho que é algo que cai bem aqui para Carpina, dentro dessa sua proposta, de levar os menos favorecidos
Porque talvez uma menina, com todo respeito, lá de Florestinha ou até mesmo da Senzala, não saiba a importância de que é essa vacina periódica de HPV. Né? Ou seja, então eu acho que isso entra dentro dessa tua proposta, dessa tua luta muito importante e positiva demais, Cássia. Sim, o nosso mandato a gente sempre usou também de maneira de conscientização também. Então a gente já levou pautas importantes para a Câmara e essa é uma ótima sugestão. É uma vacina, né, que já está sendo fornecida pelo SUS e que muita gente não tem conhecimento e não sabe da sua importância, né? E as meninas, né, mais jovens, salvo engano, não sei se é 10 anos, a partir de 10 anos, isso, elas podem ter acesso. Né? E muitas mães não valorizam. O que a gente vê nos últimos anos, inclusive, é que há uma crescente, né, de número de mães que estão deixando de vacinar seus filhos e doenças que estavam praticamente erradicadas estão voltando à tona. Então, assim, é muito importante que as pessoas compreendam a importância das vacinas. Né? Vacina é para salvar vidas, então é muito importante. E com certeza, Rubens, a gente pode trazer sugestões como essas, né, para a nossa realidade, para o nosso município, para conscientizar realmente as meninas e suas mães da importância dessas vacinas. Muito bem, são 20 horas e 19 minutos. Podcast Notícias da Mata Norte. Vamos apimentar, Fábio? Vamos para a política, né? A gente começou a política da história, agora vamos para a política atual. Quer começar? Pode ir. Vamos lá, vamos começar? Cássia, as pessoas devem estar se perguntando como pode uma campanha bonita como a da Itaenga e vocês, né, perderam. Tinha uma prefeita de uma avaliação lá em cima, saiu bem avaliada. Um candidato que não era desconhecido, já foi prefeito, e quando saiu de lá como prefeito, saiu bem avaliado, que foi seu pai, Carlinhos do Cunho. Em que vocês erraram nessa campanha lá em Lagoa Itaenga? Rubens, eu não diria que a gente errou em nada. Eu acho que faz parte do processo político. Quem entra no jogo sabe que o jogo é para ganhar e para perder. Né? Ninguém sai só ganhando. E a gente passa por esse processo com muita tranquilidade. Né? Eu acho que, diferentemente do que a oposição imaginava, que era um desespero, não, faz parte do processo. E políticos amadurecidos como nós, né, que já tem quantos anos, né, trabalhando nas ruas, a gente sabe que faz parte do processo. Então, de maneira muito natural, a gente encara isso que aconteceu, né? E tudo bem, tudo certo, não tem... Vida que segue. Você acha que o nome, o sobrenome, né, político em Lagoa Itaenga, você acha que acabou ali ou... Os moinhos acabaram? Já estão se programando para o futuro? De maneira nenhuma. Não, de maneira nenhuma. Sabe por quê, Rubens? Porque a história não se apaga. E tudo que você faz, que você trabalha, o seu trabalho não é esquecido nem apagado. Então não adianta achar que o moinho acabou por isso, porque o moinho não se resume a uma derrota. O moinho, ele é muito mais que isso. Né? Ele é um trabalho, eles são famílias que têm histórias. Creio que Lagoa Itaenga, em peso, tem histórias com o moinho. Creio que em cada rua que você irá, em cada praça, em cada escola, em cada prédio público, você verá a história do moinho escrita naquelas paredes e naquelas ruas. Então, não acabou o moinho, muito pelo contrário, o moinho ele segue vivo. Né? E é isso que as pessoas não entenderam. Alguns ainda estão custando a entender. Entendi. Nesse caso, antes de vir para Carpina, vou continuar Lagoa Itaenga, porque a sua raiz política é Lagoa Itaenga, embora seu pai tenha sido prefeito de Carpina também. Caixa de Moinho seria a renovação do Grupo Moinho para os próximos desafios políticos em Lagoa do Itaenga? Rubens, Cássia do Moinho é moinho. É moinho. Né? Então, assim, eu não sei se seria o momento de achar que há uma renovação. O que a gente tem que ouvir é o que a população anseia. O sentimento do momento. O sentimento da população do momento. Então, assim, eu não posso lhe dizer que eu sou o nome da renovação do moinho, mas eu tenho que lhe dizer que eu também sou moinho. Né? Então, eu estou no processo com os meus pais, né? Estou neste exército com os meus pais, digamos assim, no nosso time, com o nosso povo, né? Independente se a gente está em Carpina ou em Lagoa de Itaenga. Mas o que eu tenho a lhe dizer é que, no momento, o moinho, ele segue. Agora, se lá na frente, daqui a 4 anos, que ainda falta muito tempo, a gente vai dizer, agora é o momento da gente dar uma cara nova, não sei lhe dizer ainda. Está muito longe ainda. Mas você deixaria seu nome à disposição para a Lagoa do Itaenga? Por que não? Né? Por que não?
Não, eu não vejo nada que me impeça, né? O meu compromisso hoje é com os carpinenses, mas eu sempre deixei claro, e todo mundo sabe, do meu amor por ambas. Como o meu nome está à disposição em Carpina, por que não estaria à disposição em Lagoa de Itaenga, né? Então eu não me coloquei aqui como vereadora? Porque são cidades irmãs, né? Exato. Eu acho que não tem diferença para isso. Agora, houve um constrangimento lá de uma vereadora eleita para vocês, e ela, né, foi para o embate mesmo, né, foi às redes sociais, né, questionando. De que forma você avalia aquele momento? Eu nunca vi o seu grupo, por exemplo, vai, um vereador de oposição, nunca vi. Vocês ganharam eleições lá, mas nunca vi em momentos solenes, principalmente, que é apolítico. Né? Quem conhece o nosso grupo, Rubens, sabe que nunca foi muito nosso perfil. E eu acredito muito de que os grupos se refletem muito pelos os seus líderes, né? E essa nunca foi uma postura nossa, né? De instigar, de incitar, né? O ódio e a violência, qualquer que seja verbal, enfim, física. Nunca foi, né? O nosso grupo sempre foi um grupo muito tranquilo, de pessoas trabalhadoras, né, honestas e centradas e educadas, graças a Deus. Então, assim, a gente nunca foi de ver esse tipo de coisa, né? Eu lamento muito, né? Ela é minha tia, né, a vereadora de Lagoa de Itaenga. Isso. E eu imagino o quanto tenha sido difícil para ela naquele momento. Eu lamento muito que ela tenha passado por tal constrangimento, mas eu creio que isso tem que fortalecer ainda mais ela na luta dela, naquilo que ela acredita e naquilo que ela quer levar adiante do mandato dela. Muito bem, 8h25, já se foram meia hora de programa. Passado quando o papo é bom, né, rapaz? Mas eu acho que tem uma pergunta, aí eu já venho para Carpina, viu, Cássia? Seu pai lutou muito para ser prefeito de Carpina, né? E aí ele não conseguiu pôr em prática aquilo que os carpinenses imaginavam. O que é que faltou para o êxito da gestão do seu pai aqui em Carpina? Embora ele seja uma pessoa do povo, mas ele não conseguiu ser em Carpina como prefeito, porque ele foi em Lagoa de Itaenga. O que é que faltou aqui, Cássio? Acho que isso é uma pergunta que está até hoje na sua mente, até na sua que conviveu, viu, né, como seu pai saiu. E a eleição dele aqui foi reflexo do trabalho dele em Lagoa de Itaenga. Né? Porque que tu imagina? Se lá, com recursos menores, ele fez o que fez para Lagoa de Itaenga, imaginemos aqui em Carpina. Em Lagoa de Itaenga, seu pai asfaltou ruas, construiu escolas, creches, fez grandes eventos. O esporte de Lagoa de Itaenga com ele tinha outra dimensão. Né? E isso se refletiu na disputa aqui em Carpina. Por que é que ele não conseguiu acertar em Carpina? Eu acho que essa pergunta você deveria fazer a ele, você né? Muito próxima, né? Deveria ser direcionada a ele, né? Eu não posso só responder por ele. Mas eu sei que ele pegou o seu mandato, né, o dos 4 anos, ele teve grandes crises naquele momento. Ele assumiu uma folha de pagamento que foi do gestão anterior, do prefeito que se dizia o pagador e não era, né, que deixou, e ele assumiu aquele compromisso, e tantos outros. Mas ele foi alguém, acima de tudo, Rubens, que sonhou muito por Carpina e que fez muito. Eu acho interessante quando as pessoas dizem assim, vai se fazer mal igual Carlinhos. Mal? Se todo prefeito fosse mal igual Carlinhos e deixasse 12 UBSs numa cidade, deixasse quadras construídas, que Carpina nunca tinha tido uma quadra pública, né? Praças reformadas. Você acha que faltou ele fazer como uma galinha que põe um ovo e sai cantando? Faltou ele ter talvez essa poderia ter feito mais barulho, divulgado mais, né? Porque ninguém fez mais obras até ao momento do que ele. Né, até esse momento, ninguém mais fez mais obras em tão pouco tempo, né, em 4 anos. Então, assim, eu acho interessante isso. Teve muita dificuldade naquele momento, né? Teve seus erros, infelizmente, mas também teve muito acerto, né? É muito prazeroso para mim quando eu vou para as ruas e escuto muita gente me abraçar e dizer: no tempo do seu pai eu tinha acesso ao peixe, no tempo do seu pai eu tinha acesso à feira, no tempo do seu pai eu tinha auxílio moradia, o seu pai me atendia, o seu pai me recebia, o seu pai tinha respeito pelo próximo, pelo mais humilde. Então, assim, isso é muito prazeroso, porque eu vejo que ele deixou uma história muito positiva. A oposição se apega ao negativo, mas as pessoas que de fato viveram e que entenderam, né, o que ele fez, sabem do quanto ele lutou e o quanto ele sonhou junto com Carpina. Até porque, entrando no mesmo assunto,
Se ele fosse uma pessoa tão negativa ao ponto, ele hoje não teria uma filha representando, né? Querendo ou não, está representando o nome dele na cidade. Verdade, faz sentido, faz sentido. Então, faltou a Carlinhos aí, eu acho que, pelo que você me relata, eu participei um pouco da campanha de São Paulo em 2016, naquele momento ali. Eu acho que ele demorou a divulgar, fazer um trabalho amplo de divulgação, porque os problemas encontrados por ele foram jogados em cima dele porque ele não se ateve ao que, por exemplo, Eduardo está fazendo. Ela está mostrando como encontrou e o que está fazendo. Acho que faltou isso a seu pai naquele momento. Pode ter sido, né? Pode ter sido um fator, né, que tenha contribuído para isso. Mas acho que foi válido. Ele fez um grande trabalho, tem lindas obras aqui na cidade e também é amplamente reconhecido. E por onde passo, nas ruas, eu vejo, ao contrário do que muita gente pensa, eu sou muito abraçada, muito grata, muito feliz quando eu chego na casa das pessoas e escuto as pessoas dizerem: olha, seu pai trabalhou muito, seu pai fez muita obra. Eu escuto muito, mas é muito mesmo isso. São 20 horas e 29 minutos. Eduarda Gouveia, em que momento você decidiu que levou a apoiar Eduarda Gouveia aqui para a prefeita de Carpina? As pessoas devem estar me fazendo essa pergunta. Quando foi que Cássia tomou essa decisão e disse: esta será a minha candidata? Não, Rubens. Quem conhece a minha história, né, em Carpina sabe que eu já venho no grupo dos Gouveias desde o princípio. Né? Quando o nosso deputado se colocou na sua primeira candidatura, a gente apoiou ele, minha mãe como prefeita em Lagoa de Itaenga, a gente também estava em conjunto com o grupo aqui em Carpina, né? Júnior de Salete naquele momento, tinha Ed, tinha... Dudu, né? Não, Dudu na primeira, não. Não, Dudu chegou na segunda, foi. Isso. Mas a gente tinha diversas pessoas naquele momento. E se construiu essa história. Então, eu já tinha isso. Quando se colocou a candidatura de Eduarda, naquela ocasião, porque o candidato seria, né, naquele momento, o deputado, mas ele realmente não achou por bem, né, que conduzir como seria a Eduarda candidata. Por que não? Era uma mulher jovem, né, era alguém que estava também inserida no meio, né? O seu pai já foi político também, político, né? O avô já foi político, tem toda uma história. Ela é uma administradora de empresas, tem experiência e é jovem. Por que não? Né? Por que não abraçar o projeto? Então, eu acreditei, assim como eu acredito, de que ela vai fazer um grande trabalho, de que ela vai fazer um grande mandato, né? Ela está aí buscando, né, construir essa história dela agora nos próximos 4 anos. Então, naquele momento, eu abracei com convicção de que ela era a nossa melhor candidata. A gente respeita os outros candidatos, mas essa era a minha opinião, era a minha escolha. Né? Ali não tinha hipótese de você, de repente, apoiar um outro candidato que não fosse o do Grupo Gouveia aqui em Carpina? Veja, eu fui convidada para conversar com alguns, mas, Rubens, eu sou uma mulher de palavra, né? Então, assim, eu não via motivos para não votar em Eduarda naquele momento. Eu já tinha não só me dado a palavra, como eu acreditava no projeto, né? Então, por que eu saí desse projeto que eu acredito que é o melhor para ir a outro? Né? Então, não fazia sentido nenhum para mim. Então, eu não dei abertura nem para iniciar conversas. Né? No momento que me fez o convite, eu disse: não, obrigada, não. Minha coisa já estou formada. Exatamente. Muito bem, Fábio. Ainda sobre a prefeita, né, da cidade, você acha que as pessoas estão bombardeando demais ela antes do tempo? Né? Porque a gente vê nas redes sociais, né, a gente sabe que, né, tem os contras, né? E as pessoas vêm com crítica, né? Taxa no lixo, retirada das placas, né, aumento de IPTU. Você acha que as pessoas estão se precipitando e bombardeando ela em vez de esperar o tempo, né, para ver o que ela tem a oferecer? Fábio, a gente tira pelo tempo. Ela tem 30 dias de mandato praticamente, né? Não são nem 30 dias úteis. A gente já iniciou o ano com o nosso feriado de Reis. Então, assim, ela teve muito pouco tempo para mostrar, né, o seu trabalho. Mas ela tomou decisões difíceis que, ao meu ver, lá na frente, a gente vai ver resultados positivos na nossa cidade. Né? Eu sei que é difícil,
Com certeza foi difícil para ela, porque quando fala nessa questão, como você falou, retirada de placa, tudo isso que causa grandes impactos, né, é difícil de ser aceito logo de cara, mas que futuramente eu creio que as pessoas vão entender o quão positivo foi, né, quando vê a cidade organizada, quando vê os projetos que de fato irão sair do papel, né, creio eu que estamos caminhando para isso, ver o trabalho nas ruas, uma cidade que venha ficar mais limpa no futuro. A taxa de coleta, né, segundo nos foi informado, na verdade é uma taxa para metralha, retirada de metralhas em entulhos, né, mas que foi divulgado dessa maneira, né, e aí confunde a opinião, né, das pessoas. Então, eu entendo que ela teve muito pouco tempo, né, e eu acredito que vai ser muito desafiador esse primeiro ano. Porque, infelizmente, as pessoas gostam da solução imediata. Mas a gente sabe que o que realmente causa transformação e impacto na vida das pessoas é o trabalho a longo prazo. Né? E para a gente começar, alguém tem que começar. E esse vai ser o papel dela agora. Ela tem que dar o pontapé inicial para que Carpina venha a ser realmente a cidade que precisa ser. Né? O que é o que a gente espera. Né? E eu assim acredito. Então, eu acho muito, muito precoce todo esse julgamento em cima dela, sabe? É natural, né, da política, as pessoas mais assodadas, que em vez de buscar o conhecimento direto... Por exemplo, a retirada dessas placas foi um ponto positivíssimo. Por que eu digo isso? A cidade estava feia, gente. Né? Rubens, se as placas tivessem sido colocadas ordenadamente, nos lugares certos, não teria tido problema nenhum. Mas entende que já estava tomando uma proporção grande de que estava em lugares indevidos. Espaços públicos, de todos os tamanhos, de padronagens diferentes. E estava tomando uma proporção de que a gente estava perdendo a beleza da cidade. A gente tem palmeiras lindíssimas, a gente tem... Se você olhar bem aqui ao redor, a gente não tem cidades que tenham aquelas lindas palmeiras, né, que tenha praças, né, com uma ampla avenida, largas, como Carpina tem. Então, assim, estava desvalorizando o que é nosso. Entende? E talvez daqui a pouco as pessoas vão compreender isso. Quando a gente vê realmente a cidade... Eu não sei como uma cidade como Carpina não pode prescindir de uma padronização, tanto nessas placas publicitárias, quanto nesses quiosques que estão aí na praça central da cidade, que enfeiam o centro de Carpina. Carpina é uma cidade, como você disse, belíssima. Eu acho que é um ponto positivo, sim. No que diz respeito às perspectivas... você acredita que realmente Eduarda, ao final de tudo, certamente será aprovada, terá isso. Com aquilo que ela pensa para Carpina, né, Cássia? Eu acredito, né? Foi nesse projeto que eu apostei e eu torço para que dê certo. Então, eu acredito sim que ela vai fazer um bom trabalho, né? Eu estou vendo essa vontade, esse desejo dela, da equipe dela. E vamos aguardar. O que a gente tem que aguardar e torcer para que dê certo. Muito bem, são 20 horas e 36 minutos. Nós vamos à parte final do programa, que é o ping-pong. Tem mais alguma coisa? Não. Senão que eu vou ao ping-pong. Pode ir. Que são perguntas rápidas e respostas objetivas. Você vai ser mais, de acordo com o seu pensamento, esse ping-pong, tá certo? Eu gostaria de primeiro falar sobre o que é que lhe causa revolta, repulsa. Mentira. Mentira é algo que me tira do sério. Eu detesto ser chamada de mentirosa. Tenho pavor, porque isso vai totalmente contra o que eu acredito. E é o que eu levo para minha vida. Então eu detesto mentira. Alguma coisa te faz medo? De que você tem medo? Eu tenho medo da morte. Eu acho que a grande maioria das pessoas tem medo. Porque, na verdade, não é o medo, né? Porque nós cristãos não deveríamos ter medo disso, mas é o medo do desconhecido, né? Entendi. Cássia, se arrepende de alguma coisa? É algo que você não faria mais, se pudesse voltar no tempo? Já me arrependi muito de algumas coisas, mas hoje em dia eu vejo que tudo faz parte do processo para eu chegar até onde eu cheguei, para ser quem eu sou. Então, eu não me arrependo de nada. Então, de alguma coisa contribuiu, de alguma forma, né? Com certeza. Cássia, né, qual é a tua referência? Meus pais. Com certeza, os meus pais são minhas maiores referências na vida. Com seus erros e acertos,
Eles são pessoas lindas, eu até me emociono, né? Porque falar de pai e mãe, mas de uma força, de uma resiliência, de uma honestidade com eles mesmos, sabe? Com a gente. E eu os admiro demais, são muito esforçados, muito trabalhadores. É importante. Você se imaginaria se despedindo deles? De maneira nenhuma. Nem gosto de imaginar. É porque a lei da vida, quando eu fui assinar o óbito do meu pai, uma frase do médico que me consolou, disse, é a lei da vida, os filhos sepultarem os pais. Se acontecer o contrário, alguma coisa deu errado. Então, assim, por isso que eu pergunto sempre. Cassinha, tem algum sonho? Muitos, né? Muitos sonhos. Mas hoje eu, como mãe, acho que o meu maior sonho é ver meus filhos crescerem saudáveis, num mundo saudável, né? E acho que é isso que eu estou buscando fazer no meu mandato como política, ajudar de alguma forma esse mundo que a gente tem vivido, né? Você abriu o programa aí falando de coisas absurdas que hoje aconteceram, né? Durante o dia. E é preocupante, né? No que o mundo tem se tornado. Então a gente tem que buscar cada vez mais. Eu sou cristã, né? Eu tenho buscado a igreja e levado os meus filhos para eles entenderem, né, o real sentido da nossa passagem na Terra, né? De servir ao Senhor e de levar o Evangelho e de fazer realmente um mundo melhor mesmo, assim. Mesmo que seja na esquina da sua casa, mesmo que seja dentro da sua própria casa, porque dentro de cada lar, né? Uma mãe que educa seu filho, um pai que educa seu filho da maneira correta já está contribuindo para um mundo melhor, né? Que coloca seu filho no caminho certo. O que te motiva a levantar todos os dias? Minha família. Minha família. Muito bem. Quem é Cássia do Morrinho esposa e quem é Cássia do Morrinho a política? A Cássia política e a Cássia esposa e mãe, ela se confunde muito, né? E eu acho que eu levo muito disso para as ruas também e muito que eu trago das ruas para casa. Porque eu não vejo como separar, né? De quem eu sou. Eu não sou uma na frente das câmeras e outra por trás, né? Eu sou o que eu sou. Então, é essa Cássia que vocês estão vendo, muito transparente, né? Uma Cássia que busca acertar, mas que também erra, né? Uma Cássia que se esforça para também atender os anseios do que a população espera e acreditou. É uma preocupação que eu tenho no meu mandato. É de pensar, poxa, será que eu estou fazendo como as pessoas que confiaram em mim queriam que eu estivesse fazendo? Eu me cobro. Mas eu acho que faz parte e acho que é saudável, né? Porque eu trago essa responsabilidade comigo, né? Seria muito ruim se eu desse as costas e dissesse, não me importa o que as pessoas pensam, mas não. Eu me preocupo com quem de fato acreditou em mim, sabe? Quem foi lá naquele dia, os 1.034 votos que foram lá naquele dia. Eu me preocupo de saber, quando chega um projeto de lei, diz assim, será que essa pessoa vai ficar feliz se eu aprovar isso aqui? O que elas iam imaginar, sabe? Isso é uma preocupação que eu levo comigo. Então, se confunde muito. Então, o que eu vivo nas ruas, as dificuldades que eu vejo, eu também levo para casa. Até para seguir a advertência. Claro, né? Porque faz parte. Eu quero que meus filhos entendam, né? O meu marido também conviva e saiba a realidade, né? Do que a gente vive. Quem é o seu esposo nesse processo todo ao seu lado? Meu esposo, ele é uma pessoa mais tímida. A gente vê que ele não é muito de aparecer, né? E ele já foi político, inclusive, meu esposo. Né? Queria deixar o meu abraço aqui a ele. Está em casa me assistindo com meus filhos, me dar um beijo. Eu os amo demais, eu amo meu marido e meus filhos. E o meu esposo, ele já foi político, inclusive, mas não se identificou de estar na frente, na ponta, né? De ser essa pessoa. Mas é alguém que me ajuda muito e que nesse processo foi muito importante agora, nesse meu último processo eleitoral, porque nos meus outros processos eu tinha os meus pais, né, me apoiando, me apoiando, que eu falo não é apoiando politicamente nem financeiramente, eu estou falando realmente de apoio de perto mesmo, né, de estar nesse trabalho nas ruas, na logística e tal, de ajudar mesmo. E não, nessa campanha foi muito eu e ele. Né? Foi muito eu e ele nas ruas, foi muito eu e ele nesse processo. Meu pai estava muito concentrado na campanha dele, a minha mãe também apoiando lá, junto, dando esse apoio ao meu pai. Então,
aqui foi muito nós dois nesse processo. Então, essa minha vitória foi muito eu e ele. Fez muito bem, inclusive, a nós dois. Né? O que é a política para Cássia? A política na sua essência. É isso, Rubens, como eu falei, eu creio que a política, ela seja um agente transformador, independente de onde ela esteja. Né? Porque o político não é só quem está em cargo político, mas é todo aquele que acredita nesse agente de transformação, de que você consegue, conversando, dialogando, trocando experiências, de que você consegue mudar as coisas. Uma mãe dentro de casa, ela é política, né? Um pai dentro de casa, ele tem que ser político, ele tem uma liderança. O pastor da sua igreja também, né? Pastoreando a sua igreja também precisa. Então, a política é todo esse processo de transformação. Cássia, tem alguma saudade, aquilo que, quando você lembra, te traz uma saudade? Eu sou alguém muito emotiva, muito apegada, muito nostálgica. Então, eu tenho muitas saudades. O que te marca? Minha infância, eu tenho grandes saudades eu acho que essa é a saudade da maioria dos adultos, né? De você acordar sem preocupação e dizer assim, poxa, qual foi o último dia que eu acordei? E hoje minha preocupação era só, sabe, escolher onde eu vou brincar, com que amiga eu vou brincar, em qual terreiro aqui que eu vou, qual quintal eu vou brincar, né? Na casa de uma amiga, no sítio. Enfim, é muito saudável. Eu tenho muita saudade da minha infância. Alguém te faz falta? Meus avós. Eu tenho falta dos meus avós. Sinto muita falta, né? E eu queria ter vivido mais a grande parte deles faleceram. Eu tinha menos de 20 anos. Então, eu sinto falta de ter vivido mais com eles, assim, dos meus filhos terem conhecidos. Então, hoje eu só tenho uma avó. Queria deixar o meu abraço aqui. Eu amo minha avózinha. Minha avó Maria. E eu sinto falta deles. Um sonho. Meu sonho é esse que eu já falei, né? De ver meus filhos crescerem num mundo melhor. Né, de poder saber que eu contribuí para que o mundo que eles vão viver daqui, com os seus filhos, né, com os meus netos, também tenham uma porçãozinha minha lá que eu deixei. A semente está plantando. Você me emocionou. Eu sou emotivo, né? Eu sou emotivo, eu gosto, né? Cássia do Moinho, qual é a frase que te define? Caramba, eu gosto muito de um trecho bíblico que fala tudo posso naquele que me fortalece. Né? Porque eu já passei por tantos processos, então eu sempre levo isso comigo, né? De que eu tudo posso, né? Com o Senhor. O momento mais difícil para você, eu não sei se mas todo mundo sabe, foi a separação dos seus pais? Sim. Foi. Mas faz parte do processo e isso é algo que é muito bem resolvido. Entre eles e você. Entre eles e a nossa família, sabe? Muito a gente ressignificou esse momento. Cássia do Moinho, muito obrigado pela gentileza de estar conosco. Né? Nosso podcast é isso, viu? Ele é informação, ele é a emoção, mas acima de tudo é trazer um pouco da pessoa, porque as pessoas acham que por trás de um político não tem um ser humano que tem história, que tem saudades, que tem amor, que tem família. É por isso que quando eu faço uma política, eu trabalho numa política, você nunca vai me ver eu falando mal do adversário daquele que eu trabalho. Você vai me ver eu exaltar o candidato que eu trabalho, mas de uma forma diferente. Para que as pessoas entendam que por trás de um político tem um ser humano que tem seus ideais. E você é esse político, você passa para mim isso. Uma política jovem que tem seus ideais. E é para isso que nós fazemos esse podcast. Para trazer essa diversidade de informação que se tem sobre uma pessoa pública como você. Então, eu quero lhe agradecer. Faz tempo que eu lhe queria aqui. Né, que eu chamava você, não, hoje não. Né? E eu entendi por quê. Porque você realmente não gosta. Né? É muito difícil a gente ver que você está no estúdio. Lá não, na câmera ela fala, né, para os quatro cantos. Mas é difícil ela ir para o estúdio. Então, assim, consegui tirar de você coisas que eu desconhecia, né, e que são enriquecedoras para mim, né, para os meus próximos podcasts. Muito obrigado. Obrigada, eu queria agradecer a vocês dois, a Rubens, pelo convite, Fábio, por ter me recebido aqui.
Fiquei muito feliz, fiquei muito emocionada também, né, com suas perguntas. Abre até, né, a nossa mente assim, para a gente pensar, né, em algumas coisas, né, porque muitas vezes a gente não se pergunta qual é o nosso maior sonho de parar. Qual o meu maior, né? A gente no nosso dia a dia tão corrido, né? Nessa correria toda que a gente vive, nessa avalanche de informações que a gente tem hoje, bombardeadas por todos os lados nessas redes sociais, a gente muitas vezes não para como antigamente para a gente, né, apreciar desses momentos de reflexão. Então eu queria muito agradecer, fico muito feliz, foi muito enriquecedor, tá certo? Apesar de não gostar, Rubens, mas eu entendo, né? E eu participo com muita alegria, viu? É sempre uma felicidade. Muito bem. Eu acho que a gente teria tido uma grande deputada, não tenho dúvida, pelo que a gente conversou aqui. Fábio, vamos embora, né? Foi bom, né? Foi bom, foi ótimo, né? Eu quero lhe parabenizar, viu? O seu perfil é muito interessante. Você continua desse jeito, pelo que o seu posicionamento ontem que eu vi na Câmara. É o político de hoje. Né? As pessoas querem esse contato, essa pessoa que vai lá e representa. Proximidade, né? E agradecer a todos aí, né, que nos acompanhou, tá certo, no programa de hoje. E próxima terça-feira tem mais. Terça-feira estarei de volta com mais um podcast Notícias da Mata Norte, que acontece sempre às terças e às quartas-feiras. Lembramos que essa entrevista ficará em nosso canal no YouTube e os melhores momentos no feed da nossa página no Instagram, @Notícias da Mata Norte. Estamos indo embora, gente. Lembre-se sempre, o dinheiro e o poder de nada valem se em seu coração não existir o amor de Deus. Boa noite a todos.